Ela tinha 19 anos, era virgem e foi vendida a um cheque bilionário de 75. Na noite de núpcias, ele só queria uma coisa: consumar o casamento. Mas o que ele descobriu naquela cama abalou o mundo. E o que veio depois redefiniu o significado de vingança. Antes de começarmos, conta para mim nos comentários de onde você está assistindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque essa história vai ficar gravada na sua memória. Agora, respira fundo. O que vem a seguir vai te prender até a última palavra. A única coisa que Aileen ouviu, naquela tarde que mudou tudo, foi a voz fria da mãe. É a única forma de salvar as vinhas. Ela achou que era uma piada de mau gosto, até ver o olhar do pai. Vazio, derrotado. Era real. Uma proposta oficial, selada em papel timbrado e sangue frio. Um cheque bilionário, 75 anos, dono de meio mundo, estava disposto a pagar todas as dívidas da família, em troca de uma esposa, jovem, pura, de sangue europeu tradicional. Ele quer alguém como você, disseram, empurrando o contrato pela mesa. Nas semanas seguintes, Aileen resistiu. Chorou, gritou, trancou-se no quarto. É simbólico, insistia o pai. Ele só quer companhia. É um homem velho. Ela quis acreditar. Precisava acreditar. O contrato foi assinado. As dívidas pagas. As vinhas salvas. E Aileen perdeu seu nome. Agora era apenas a noiva. O voo para Marrakech foi silencioso. Ela viajou sozinha, como uma encomenda valiosa. O medo não vinha do desconhecido, mas da certeza. Sua vida não era mais sua. A cerimônia foi rápida, fria, em um salão dourado com 10 testemunhas estranhas. Ninguém da sua família. Ninguém para segurar sua mão. O noivo, Sheikh Tariq Al-Mansur, era um homem de presença imponente. Cabelos prateados, olhos negros como carvão e um sorriso que não alcançava os olhos. Seu olhar percorreu o corpo dela como quem avalia um cavalo de raça. Satisfeito. Minha joia mais rara, sussurrou ao colocar uma aliança de diamantes em seu dedo. O toque era gelado. A noite chegou. Aileen foi levada para os aposentos privativos, um labirinto de luxo opressor. Criadas a despiam, a perfumavam, a vestiam com uma túnica de seda transparente. Nenhuma palavra de conforto. O Senhor virá em breve, disseram, e saíram, deixando-a sozinha com o som de seu próprio coração desesperado. Quando a porta se abriu, Tariq entrou como um rei entrando em seu domínio. Seus olhos brilhavam com um fogo que fez Aileen encolher. Deite-se, ordenou, a voz um rugido suave. Ela obedeceu, os membros trêmulos. Ele se aproximou, o peso do corpo afundando o colchão ao lado dela. Seu hálito, com cheiro de conhaque e menta, invadiu seu espaço. Você é minha agora, ele sussurrou, os dedos traçando a linha de seu pescoço. Toda sua beleza, toda sua juventude, pertencem a mim. Aileen fechou os olhos, preparando-se para o pior, para a dor, para a violação. Mas então, algo estranho aconteceu. Tariq parou. Uma inspiração súbita, rouca. Ele recuou alguns centímetros, os olhos arregalados. Levou a mão ao peito, os dedos contraindo. Impossível! Ele raspou, a voz sumindo. Seu rosto contraiu-se em uma máscara de choque. Depois de uma dor aguda, ele cambaleou para trás, longe dela, e caiu pesadamente no chão de mármore, com um baque surdo. Silêncio. Aileen ficou paralisada, deitada na cama, olhando para o corpo imóvel do homem que ia possuí-la. Gritos ecoaram do corredor. Criadas e guardas invadiram o quarto. O caos se instalou. Médicos foram chamados. Tariq foi carregado, inconsciente. Aileen, envolta em um roupão, foi levada para outro quarto em estado de choque.
Horas depois, um médico sênior, com rosto grave, deu a notícia. Um aneurisma cerebral massivo. Ele está em coma. As chances de recuperação são nulas. Nos 3 meses seguintes, Aileen viveu uma prisão dourada. Tariq, ligado a máquinas, definhava em uma ala médica do palácio. Ela era tratada com frieza e suspeita. A noiva de má sorte. Ela descobriu, através de sussurros de criadas pagas para vigiá-la, a verdade. Tariq tinha um histórico cardíaco secreto. Seus médicos pessoais haviam alertado sobre os riscos de excitação extrema. A ironia era um gosto amargo em sua boca. Quando Tariq finalmente faleceu, o silêncio foi mais alto que qualquer lamento. O testamento foi aberto. Para choque de todos, especialmente de seus filhos adultos e ambiciosos, Tariq deixara uma cláusula específica, uma parte considerável de sua fortuna, incluindo uma luxuosa propriedade na Riviera Francesa e uma quantia vitalícia. Era destinada à minha esposa Aileen, como compensação pelo destino interrompido. A família entrou em fúria. Acusações voaram. Ela era uma caçadora de fortunas, uma feiticeira, havia envenenado o velho. Mas não havia evidências. Apenas o fato brutal. O casamento nunca fora consumado. Ela era viúva e milionária, sem nunca ter sido realmente esposa. Aileen desapareceu do olho público. Retirou-se para a propriedade na França, uma vila isolada com vista para o mar. Viveu em reclusão, guardada por uma pequena equipe de segurança leal, paga generosamente. Ela tentou esquecer, mas fantasmas não precisam de portas para entrar. O fantasma mais perigoso tinha um nome: Khaled al-Mansur, o filho mais novo de Tariq. 30 e poucos anos, formado em Oxford, com os mesmos olhos negros do pai, mas uma inteligência muito mais afiada e um ressentimento que fermentava há anos. Ele sempre desprezara as jovens esposas que o pai colecionava, mas esta escapara e saíra rica. Khaled não acreditava em coincidências. Ele acreditava em planejamento e em vingança. Ele a encontrou 1 ano depois, numa manhã de outono. Ela estava no jardim, podando rosas, quando sentiu sua presença antes de vê-lo. Senhora Aileen. A voz era suave, educada, mas cortante como o vento do mar. Ela se virou, e lá estava ele, impecável em um terno cinza, um sorriso cortês que não escondia o gelo nos olhos. Khaled. Ela não fez perguntas. Sabia por que ele estava ali. Vim buscar o que é da minha família. O tribunal já decidiu. Tribunais cometem erros. Ele deu um passo à frente. Você jogou um jogo muito arriscado e ganhou por sorte. Mas a partida ainda não acabou. Nos dias seguintes, Khaled instalou-se numa pousada próxima. Não ameaçou. Não intimidou abertamente. Ele apenas observava. Aparecia no mesmo café. Caminhava pela mesma praia. Sua presença constante era uma sombra sobre o frágil equilíbrio de Aileen. Num acesso de raiva e medo, ela finalmente o confrontou na varanda de sua casa. O que você quer? Dinheiro? Pegue. Eu não quero nada que veio dele. Khaled estudou seu rosto, a raiva genuína, o medo não disfarçado. Algo inesperado mexeu dentro dele. Não era piedade, era curiosidade. Não é sobre o dinheiro, ele disse, e a própria surpresa abafou sua voz por um instante. É sobre justiça. Justiça? Ela riu, um som amargo. Seu pai comprou-me como se compra um tapete. Onde estava a justiça, então? Ele não respondeu, mas também não saiu. Uma tensão estranha surgiu entre eles. Uma guerra silenciosa feita de olhares sustidos e palavras não ditas.
Khaled começou a investigar o passado, não para incriminá-la, mas para entendê-la. Descobriu sobre as dívidas da família, a pressão, a venda disfarçada. Viu fotos dela antes do casamento. Uma jovem com olhos cheios de vida, não essa sombra elegante e fechada. Ele começou a questionar a narrativa que sempre aceitara. Numa tarde, ele a encontrou chorando silenciosamente no pomar. Não eram lágrimas de manipulação, eram de uma dor profunda, antiga. "Por que você ainda está aqui?" ela perguntou, a voz quebrada. "Para ver minha miséria de perto?" Khaled sentiu algo rachar dentro de si. "Não", ele respondeu, a voz mais suave do que jamais ouvira. "Estou aqui, porque não consigo mais odiá-lo, e isso me assusta." A partir daquele momento, as coisas mudaram. As visitas de Khaled não eram mais para assediar, mas para estar presente. Ele trazia livros, conversavam sobre coisas banais. Um respeito tenso, frágil, nasceu entre as ruínas de suas vidas. E então, numa noite de tempestade, quando a eletricidade caiu e o mundo se reduziu ao clarão dos relâmpagos e ao som da chuva, ele estava lá. E ela, assustada com o temporal e com os demônios que a escuridão trazia, não o mandou embora. Sentaram-se na sala, iluminados por velas. E na penumbra dançante, as barreiras caíram. Ela contou sobre o medo daquela noite. Ele confessou seu desprezo pelo hábito do pai, sua própria solidão naquela família opulenta e fria. "Ele nunca me viu", disse Khaled, olhando para as chamas. "Só via um herdeiro, um ativo." "Ele nunca me tocou", sussurrou Aylin, "mas me marcou para sempre." Seus olhos se encontraram, e naquele entendimento mútuo de dor e isolamento, algo novo, perigoso e inevitável nasceu. O primeiro beijo não foi planejado, foi um desabamento, um consolo que se transformou em fogo. Foi culpa e redenção, raiva e desejo, tudo misturado. Foi proibido de todas as formas possíveis e, por isso, era a única coisa que parecia verdadeira. Eles se tornaram amantes em segredo. Um affair intenso, passional, cheio de conflito. Khaled lutava contra a lealdade a um pai que não merecia e o desejo por uma mulher que era seu maior legado de vergonha. Aylin lutava contra o medo de ser ferida novamente, de trocar uma gaiola dourada por outra. E então ela descobriu que estava grávida. O pânico foi instantâneo. Era a prova final do seu crime. A família de Tariq a destruiria, tomariam a criança, a arruinariam. Quando ela contou a Khaled, esperando seu recuo, seu rosto se transformou. O conflito desapareceu, substituído por uma determinação feroz. "Eles não vão tocar em você", ele prometeu, os olhos negros brilhando, "nem na minha filha." "Minha filha." As palavras ecoaram. Ele não a via como uma extensão de Tariq, ele a via como deles. A guerra foi declarada. A família Al-Mansur moveu o mundo para deserdá-la, usando a gravidez como prova de sua imoralidade e de que o testamento era inválido. Mas Khaled, o filho renegado, tornou-se seu maior defensor. Usou sua herança, sua influência, sua inteligência implacável para combatê-los. Não foi uma batalha limpa, foi suja, cheia de mentiras e manchetes venenosas, até que Khaled fez a jogada final. Reuniu a família e apresentou um dossiê, evidências de irregularidades financeiras cometidas pelos irmãos, que tornavam a disputa pela herança um risco público e judicial para todos. Foi um impasse brutal. No fim, um acordo foi alcançado.
Aylin renunciou à maior parte da fortuna de Tariq, mantendo apenas a vila na França e uma quantia que garantisse conforto, não opulência. Khaled, por sua vez, rompeu publicamente com a família, abdicando de sua própria herança em favor dos irmãos, em troca de deixarem Aylin e a criança em paz. Foi um recomeço pobre em dinheiro, mas rico em algo que nenhum deles jamais tivera: escolha. O casamento deles foi simples, numa pequena prefeitura à beira-mar, sem pompa, sem a família dele. Apenas alguns amigos verdadeiros. Naquela noite, na cama do quarto com vista para o Mediterrâneo, Khaled a beijou com uma ternura que a fez tremer. Esta, ele sussurrou entre um beijo e outro, é a nossa primeira noite, a única que importa. E quando ele a amou, foi com uma devoção que apagou o fantasma do toque que nunca aconteceu. Foi sobre posse, sim, mas a posse de duas almas que se escolheram entre os escombros, livremente. Aylin olhou nos olhos dele, sentindo a vida nova crescendo em seu ventre e uma nova identidade florescendo em seu peito. Ela não era mais a menina vendida, nem a viúva rica. Era a mulher que sobreviveu. A mulher que foi resgatada, não das águas, mas do destino, por um amor tão improvável quanto tempestuoso. E finalmente ela estava em casa. Se essa história de vingança, redenção e um amor nascido das cinzas tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal. A vida escreve os melhores dramas. Nós apenas os contamos. Te espero no próximo vídeo.